dia, amigos, tudo bom? Mais um sábado aqui com vocês para a gente dar continuidade à aula do Grupo Jovem. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius e a gente vai dar continuidade no Grupo Jovem 2, a aula do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E a gente vai ler do item 14 ao item 21, que vai tratar basicamente sobre o assunto perdão. Mas antes da gente começar, como sempre, vamos fazer uma prece rapidinha, só para a gente sintonizar com os bons espíritos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar as Suas palavras e os Seus ensinamentos, Senhor. Que possamos abrir nossos corações, abrir nossas mentes e realmente conseguir enxergar tudo aquilo que a gente precisa se modificar, fazer a nossa tão importante reforma íntima, que possamos aproveitar ao máximo todas as Suas palavras e Seus ensinamentos, Senhor. Abençoa a nossa semana, abençoa o nosso mês e o nosso ano, que possamos todos estar em paz, em segurança e juntos de Ti no pensamento e nas nossas ações. Que assim possa ser, graças a Deus. Muito bem, então, dando continuidade aqui à parte das instruções dos Espíritos, a gente vai ler dos itens 14 ao 21. Na verdade a gente não vai ler não, porque não vai dar tempo, mas a gente vai conversar um pouco a respeito sobre o que os nossos queridos amigos trazem pra gente. Então, vamos falar sobre o perdão, sobre a indulgência, que é mais ou menos parecido. E falar de perdão é uma coisa fácil e difícil, né? Porque é fácil a gente entender a importância do perdão, mas é difícil quando a gente faz esse exercício, que a gente olha para dentro de si e a gente vê o quanto que a gente tem que trabalhar ainda, o quanto que a gente tem que amadurecer moralmente para a gente poder alcançar aquilo que nos é ensinado, essas palavras que vão ser trazidas para a gente. Acho que o melhor lugar para a gente começar é com a famosa frase de Jesus para Pedro, né? Que Pedro pergunta quantas vezes ele precisava perdoar uma ofensa, né? Imagina uma pessoa, um conhecido, que faz um mal a você, você perdoa, aí faz de novo, você vai lá e perdoa. Quantas vezes você tem que fazer isso? E a resposta de Jesus é, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se você fizer a conta, 70 vezes 7 vai dar 490, quase 500 vezes. Que é uma alegoria, né? Para a gente perdoar sempre, não importa quantas vezes aquela pessoa fizer o mal pra gente, a gente tem que perdoar. Assim como Jesus, né, recebeu um tapa, você dá outra face. É difícil, né? É uma coisa que assim não é impossível, mas pra mim, pelo menos, eu posso falar, é muito difícil. Imagina, você levar um tapa na cara e você mostrar outra face. Então o sangue vai subir, vai ferver, a gente fica com raiva, com ódio, agarra um ódio, mas o caminho é esse, não existe outra fórmula. E para que a gente precisa perdoar, né? O cara tá ali perturbando a nossa vida, fazendo mal pra gente, falando mal da gente, prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama. Por que a gente precisa perdoar? Primeiramente, porque nós precisamos ser perdoados. É muito fácil a gente olhar pro outro, pro próximo, né? E a gente enxergar todos os defeitos, tudo que ele está fazendo, que ele poderia estar fazendo diferente, só que a gente tem uma dificuldade gigantesca de olhar para dentro e enxergar que às vezes a gente está fazendo exatamente as mesmas coisas, as mesmas falhas, os mesmos vícios, as mesmas atitudes. Só que quando a gente faz, a gente espera que as pessoas olhem pra gente e entendam, mas ele está muito cansado, ou então ele estava muito estressado, ou então aquilo. A gente sempre arruma desculpa pra gente. Só que pro próximo, a gente, né, vai com todo fervor de que aquela pessoa está fazendo uma coisa horrível e tudo mais, etc. Então, a gente tem que perdoar para que a gente possa também receber esse perdão, né, dos outros e de Deus acima de tudo. Uma coisa que às vezes a gente passa
E às vezes assim, não é que a gente sinta ódio, que a gente sinta. Mas a gente sente um rancor, né? Fulaninho pisou no nosso pé. Um exemplo bobo. A gente perdoa, mas a gente fica com aquele rancor, né? Com aquela coisa. Toda vez que a gente vê a cara do fulano, a gente lembra, ele pisou no meu pé. Ou então fulaninho no carro, eu adoro exemplo de estrada. Fulaninho me cortou e ficou lá na minha frente. Aí eu olho pro carro do cara, eu fico assim, esperando a oportunidade para chegar ali na frente e cortar ele, ou então para dar aquela acelerada e mostrar que o meu carro é melhor do que o dele. Por mais que a gente não chegue, não vai vir de fato, né, não caia na mão com a pessoa, você pisou no meu pé, mas a gente tá com aquele sentimento ali, com aquela coisa ruim. Isso não é perdoar, né? Então a gente não pode simplesmente dizer que perdoa, a gente tem que realmente perdoar, não só com os lábios, como Paulo traz pra gente numa dessas instruções. A gente tem que perdoar com o coração, porque para Deus não importa o que a gente está dizendo, ele importa o que a gente está sentindo, o que a gente está fazendo, né? Deus, ele entrevê os nossos pensamentos mais íntimos. Então não adianta a gente querer fingir que perdoou, fingir que tá tudo bem, se a gente passa a madrugada em claro pensando como é que aquela pessoa pode se dar mal, como é que aquela pessoa é horrível, espalhando para os 7 ventos que fulaninho fez isso ou fez aquilo. Então, a gente tem esses dois perdões. O perdão simplesmente para mostrar para todo mundo que você perdoa, que você é uma pessoa bondosa, e o perdão verdadeiro, que é aquele que a gente perdoa com o coração. E esse segundo item que a gente tem é a indulgência. E o que é a indulgência, né? A indulgência é a capacidade que a gente tem de olhar para a ação do próximo e amenizar aquilo ali. São sinônimos, né? O perdão e você perdoar e você ser indulgente. Mas nesse sentido é você ter essa capacidade de diminuir a falha do próximo, né? E aí vale uma frase que é trazida aqui pelo Espírito José, que é muito interessante. É assim: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupar de com os que fazem os vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Então, como eu disse, pra gente, a gente arruma todas as desculpas, né? A gente está trabalhando muito, então fulaninho foi grosso primeiro comigo, depois eu fui mais grosso ainda com ele. Mas a gente, pro próximo, a gente vai com tudo, né? Isso é a falta de indulgência, é a capacidade, é a falta da capacidade da gente perdoar o próximo pelas faltas mais bobas, às vezes, que acontecem. Uma outra frase também que nos é trazida por João, não o outro João, bispo de Bordeaux: quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contentei com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto as mais das vezes muito transparente é esse véu para os vossos olhares. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. É uma dica maravilhosa para a gente não correr o risco de simplesmente falar que perdoa e a gente se pegar remoendo aquelas coisas, né? Passar o dia inteiro lembrando que fulaninho fez aquilo outro. A melhor forma da gente resolver esse problema é a gente perdoar e a gente encontrar uma forma de ajudar aquela pessoa. Fulaninho tá pecando porque... tá pecando, né? Enfim, fulaninho fez um mal pra gente. A gente vai lá e retribui aquele mal com um bem. Muitas vezes o mal, ele é um sintoma da falta de alguma coisa, né? Às vezes aquela pessoa tá passando por um problema muito grande, às vezes aquela pessoa tá sofrendo em casa, tá sofrendo no trabalho, e a pessoa acaba descontando na gente. Às vezes era uma bobeira, a gente transforma aquilo numa coisa gigantesca, né? Então a melhor forma da gente associar ao perdão e fazer ele um perdão efetivo é a gente levar o amor junto com esse perdão, né? Levar atos de amor. E a gente acaba modificando a gente mesmo. A gente consegue se sentir, como sempre quando a gente faz alguma coisa boa, a gente se sente leve, a gente se sente útil a Deus. É uma coisa muito mais duradoura de quando a gente come um bolo de chocolate, que é maravilhoso também, né? Mas quando a gente faz uma boa ação, que a gente consegue
encontrar dentro da gente força para fazer uma coisa legal, a gente é uma alegria que dura muito mais, vale muito mais a pena. E a gente modifica aquela pessoa que estava fazendo uma ação ruim, a gente consegue modificar aquele momento, modificar aquilo tudo e efetivar realmente o perdão, que é o que Deus nos ensina, né? Que é que Deus, com certeza Deus nos ensina, mas é que Jesus traz pra gente. Ele traz no Pai Nosso, né? Ajuda-nos a perdoar os nossos devedores, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E existem algumas variações. Eu acho essa um pouco prepotente, né? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu não tô nesse grupo, não. Eu falo assim: perdoa as nossas ofensas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. É um pouco mais perto da minha realidade. Mas e aí já que a gente está aprendendo que a gente não pode observar o erro do outro, espalhar os 7 ventos, ficar apontando para todo mundo, a gente não vai poder nunca observar. A gente tem ao nosso redor muitas pessoas, nós inclusive, cometendo falhas, cometendo erros. Como é que a gente vai fazer? A gente simplesmente não vai olhar para isso? A gente vai fechar o olho e fingir que nada está acontecendo? Não é bem assim, né? No último item, São Luís, que traz dicas excelentes. Deviam fazer um guia prático de como ser bom com São Luís, porque as dicas dele são as melhores. Ele traz pra gente que, basicamente, se você for inteligente, você vai olhar todas essas coisas ruins, né? Se for uma coisa muito séria que esteja causando problemas para muitas pessoas, realmente você não pode se ocultar daquilo ali. Você tem que agir de forma que você vá auxiliar o máximo de pessoas. Se for uma ação que só está fazendo mal àquela pessoa especificamente, ou você tenta acessar ela de uma forma que você não vai ofender, que você não vai criar um constrangimento. Se vai acontecer qualquer coisa, você não fala nada. Mas a melhor dica que ele dá aqui pra gente é a gente ver esse tipo de coisa, enxergar que aquilo ali que está acontecendo não é legal e tomar esse exemplo pra gente do que não fazer. A melhor força modificadora para o homem é o exemplo, né? Jesus trouxe tudo pra gente em forma de exemplo. Sofreu na cruz como exemplo pra gente, perdoou como exemplo pra gente. Então, assim, ou você sofre uma coisa e você passa aquilo adiante, ou você olha para aquilo ali e fala: não, eu não quero isso, esse exemplo que eu estou vendo aqui, não quero seguir. E é a ação mais inteligente, né? É a forma que a gente tem de aproveitar, infelizmente, todas essas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, mas que a gente consegue converter numa coisa boa. Às vezes você sofreu um lar com pais muito rigorosos, ou professores, ou amigos que te tratavam de uma forma. O que você vai fazer com aquilo? Vai distribuir aquilo igual, do jeito que você recebeu? Não, você perdoa e você age diferente. Você pega aquele exemplo negativo e transforma numa coisa boa. É óbvio que é fácil falar, né? Falando por mim. Mas é a fórmula mais eficaz para que a gente consiga se modificar de verdade, tá? Tenhamos todos uma semana de paz, de tranquilidade, e estou ansioso já para o nosso próximo momento aqui de estudo, que é maravilhoso, apesar de não ser nem de perto tão gratificante quanto é estar com vocês aos sábados juntos, mas daqui a pouco a gente consegue dar a volta por cima e estar juntinho de novo. Tá? Fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos vocês. Até logo. Tchau, tchau.